Sua Bíblia em Atos, capítulo de número 5, capítulo de número 1, versículo de número 5 até o versículo de número 8. Quero estar cumprimentando os irmãos internautas com a paz de Jesus Cristo. Nós estamos na terceira aula do livro de Atos dos Apóstolos e eu quero convidar a você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo de número 1, versículo de número 5 em diante. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos perante ele perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Podemos ler o versículo de número 8, todo mundo junto em uma só voz? Podemos, está ali no telão já. Vamos à primeira parte, está na segunda parte. Isso. Então vamos lá. Em 1, 2, 3 e... Aleluias, glória a Deus. Somente este versículo era motivo de nós já fecharmos a nossa Bíblia e irmos para casa, porque a Bíblia, somente ela é alimento para aqueles que têm sede, têm fome. Aleluias, glória a Deus. E eu quero convidar os amados irmãos a prestar bastante atenção. Nós, no versículo de número 1 até o versículo de número 5, nós aprendemos algumas coisas bastante importantes acerca do final, né, da vida de Jesus aqui na terra, a sua vida física. E nós acompanhamos muito de perto Lucas detalhando, Lucas escrevendo a história dos últimos dias de Jesus na face da terra e contando e narrando o início da igreja. Como eu disse na aula passada, o livro de Atos, ele decorre durante 40 anos da igreja primitiva. 40 anos contando as maravilhas que Deus faz. Você pode olhar e ver 28 capítulos. Esses 28 capítulos relatam 40 anos. A gente olha e pensa que foi assim no piscar de olhos, mas teve um processo, teve etapas, teve algo a ser seguido. Não foi assim de um piscar de olhos. Deus não faz nada instantâneo. Deus, ele desde o primeiro Adão que ele fez, ele falou assim: não, a partir de hoje vai ter um processo para tudo. Aleluias. Talvez você hoje esteja vivendo um processo, mas fique tranquilo, aleluias, que o processo ele te leva para o lugar da vontade de Deus. Aleluias. E o versículo de número 5, na aula passada nós aprendemos que porque na verdade João batizou com água. E nós aprendemos muito bem que existe uma diferença entre ser batizado no Espírito e ter o Espírito Santo. Jesus, em João capítulo número 20, versículo 22, ele fala: olha, recebei o Espírito, fala para os discípulos. E depois de algum tempo, aqui no capítulo de número 1, o versículo de número 5, ele relata o batismo com o Espírito Santo, trazendo algo novo, trazendo algo que os apóstolos nunca viram. E eu falei algo aqui que eu quero refrisar mais uma vez hoje, que
todas as promessas de Deus, ela nos leva a experimentar algo novo. Deus nunca promete algo para a gente, para nós, para mim, para você, que seja algo repetido, algo que alguém já viveu. Deus sempre procura nos dar novas experiências, a nos levar a novos patamares. Aleluias. E nós vemos que João batiza com água, e Jesus ele promete um novo batismo, o batismo com o Espírito Santo. E depois, logo após Jesus ter dito isso, a Bíblia relata no versículo de número 6, que alguns discípulos se reúnem e tem uma pequena conversa entre si. Aí eu te pergunto hoje aqui, qual é a sua reação após uma instrução divina? Qual é a sua reação após uma instrução divina? No versículo de número 6 diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo. Nós podemos observar que eles se reúnem um pouco para conversar acerca daquilo que Jesus tinha ordenado. Eu quero te fazer uma pergunta. A instrução de Deus, ela te traz dúvidas? A instrução de Deus, ela te traz medo? Tem pessoas que até falam assim: eu vou pedir uma confirmação para ver se é mesmo de Deus. Mas hoje eu venho aqui te dizer uma coisa que é algo muito forte. Não é tempo de nós estarmos cocheando em dois pensamentos. Não é tempo de incertezas, não é tempo de inseguranças. É tempo de nós acreditarmos naquilo que Ele diz. Aleluia. Hoje eu venho aqui nessa noite para te dizer: é tempo de confiar nas promessas, é tempo de confiar na palavra, é tempo de confiar em Deus, porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Ele liberou uma promessa, se Ele liberou uma instrução, se Ele te ordenou a fazer algo, não adianta ter insegurança, não adianta ter incertezas, porque se Deus prometeu, Ele garante. E é tempo da Igreja de Cristo declarar e confiar em Deus. Aleluia. Não é tempo de inseguranças, não é tempo de incertezas, é tempo de confiar. Nós estamos chegando nos últimos dias da igreja na face da terra, e não é tempo de oscilar em dois pensamentos, é tempo de certezas. Aleluia. Vira para o seu irmão e pergunta assim: como está a sua reação após uma instrução divina? Aleluias. Está ficando com medo, está ficando ansioso, está ficando inseguro. Mas, amado, é tempo de confiar. É tempo de confiar sem reclamar. É tempo de confiar sem hesitar. Se Jesus disse que João batizou com água, mas eu vou ser batizado com o Espírito, não muito depois desses dias, algo que eu não entendo ainda, é algo que na minha mente não é explícito, é algo que na mente não é compreensível ainda, mas se Ele disse, isso deve ser o suficiente para mim, isso deve ser o suficiente para você, meu amado. Nós precisamos de viver na igreja de Cristo, precisa de viver, aleluia, com a sua confiança na palavra de Deus. Não precisamos de argumentos, não precisamos de saber o porquê, não precisamos saber aquilo que o outro diz. É tempo de confiar em Deus, acreditar naquilo que Ele diz. É tempo de confiança. Que eles vão e reúnem e perguntam a Jesus a seguinte pergunta. Em Atos,
6, 1:6, a parte B. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel. Depois eles se reunirem, depois eles debaterem ali, o que é isso de batismo? O que é isso que Jesus está prometendo para nós? O que é isso que está acontecendo aqui? Eles vão lá e perguntam para Jesus, olha, vamos perguntar para ele, vamos. Eles chegam lá e perguntam a Jesus, nessa promessa, é neste tempo que o Senhor irá reestruturar, restaurar o reinado de Israel? Por que eles perguntaram isso? Por quê? Abra sua Bíblia em Isaías 1:26. E outro pode abrir a Bíblia em Amós 1:11. Eu queria pedir o amado obreiro aqui que está me auxiliando a preparar o microfone para estar entregando para aquele que abrir primeiro em Isaías 1:26, logo após Amós 9:11. Quem achou Isaías pode se colocar de pé. Isaías 1:26. Preciso, Romeu Ramos já está ali com a Bíblia afiado ali. Nosso diácono William. Pode ler. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: E te restituirei os teus juízos, e como eram dantes os teus conselheiros, como antigamente, e então te chamaram cidade de justiça, cidade fiel. Aleluias. Quem achou Amós 9:11 pode levantar, não fique com vergonha não, tá bem? É tempo de participar. Tá ali a minha querida esposa linda, Samara. Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando as suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aleluias. Então os discípulos, eles tinham uma base bíblica, podemos dizer assim, para perguntar isso para Jesus. Eles passaram muito tempo aprendendo com Jesus. E na sinagoga, às vezes eles liam um texto da Bíblia e explicavam. Eles poderiam ouvir isso várias vezes. O Senhor prometendo que iria restituir a cidade de Jerusalém e deixar ela como era antes. E eles podiam pensar assim: é esse momento, é agora que vai cumprir a promessa de Deus de restaurar Israel. Agora, eu quero que você repita uma palavra comigo. Eu vou dizer e logo após você repita com a maior força possível. Assim, prioridade. Ah, não, foi muito fraco. Prioridade. Aleluia. Eu quero perguntar para você nessa noite: quais são as tuas prioridades? O que é mais importante para você? Pergunta para o seu irmão aí. Dá um cutucão dele, só não fica triste não. Vá, responde aí. O que é mais importante para você? Qual é as suas prioridades? Qual é? Me diga aí. Aleluias. Os discípulos, como todos os judeus, eles detestavam o governo romano. E com a promessa de Jesus, eles pensavam que através dessa promessa, eles iriam restituir
o governo de Israel. Talvez eles pensavam assim: agora é que eu vou me ver livre desses romanos. É agora que esse governo vai acabar, essa escravatura vai acabar. Talvez eles pensassem isso, só que eles não sabiam que a promessa que Jesus havia dito para eles, iriam fazer eles amar e até mesmo dar a sua própria vida para aqueles que eles mais odiavam. Na cabeça dos discípulos, eles pensavam que a promessa de Deus era para escorraçar o povo romano, a liderança daquela época. Só que nós podemos e sabemos hoje que a promessa de Cristo nos faz amar o nosso inimigo. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você escreva isso e anote todos os dias. Quando você acordar e olhar no espelho, vai estar escrito isso. Quando você for na geladeira, que você vai muito, que crente come bastante, e abrir a geladeira, vai estar lá escrito isso. Escreve: antes de Jesus te dar uma boa vida aqui na terra. Escreve: antes de Jesus te dar uma boa vida aqui na terra, Ele quer te dar uma vida no céu. Antes de Jesus querer dar uma boa vida aqui na terra para você, primeiro Ele quer te dar uma vida no céu. Aleluia. Vira para o sermão e pergunta: está preparado? Foi louvado hoje aqui, que pode ser agora. Aleluias. O objetivo de Jesus não era estabelecer uma guerra política. O objetivo de Jesus não era estabelecer uma guerra militar, como os discípulos pensavam. Jesus estava sim formando um exército, mas era por uma batalha diferente. Jesus estava sim formando um exército, mas o adversário era outro. Aleluia. Ele está sim formando um exército aqui, mas aleluia, a guerra é outra. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. Meu amado, eu quero dizer uma coisa: você está sendo formado um valente em Cristo. Não é para lutar contra o seu irmão, mas é sim para lutar com a guerra espiritual, contra as hostes espirituais da maldade. E para declarar essa nação, para declarar que Portugal, para declarar que essa cidade é do Senhor Jesus. Jesus iria estabelecer ali algo diferente. Porque o poder que Jesus iria prometer no versículo de número 8 é muito maior do que um poder político. Porque o poder que Jesus iria prometer no versículo de número 8 é muito maior do que um poder militar. Porque o poder que Jesus iria estabelecer no versículo de número 8 é muito maior do que um poder econômico, é muito mais do que um poder financeiro. O poder que Jesus iria estabelecer é um poder muito maior. Aleluia. O poder de Jesus é muito maior. O poder que Jesus promete, ele tem uma fonte. E essa fonte não é terrena. Não se pode comparar com nada aqui na terra. Esse poder vem do alto. Aleluia. Olha, adivinha lá do alto.
nem nada que se pode comparar ao poder legislativo, poder judiciário. Nada. Esse poder está além das limitações humanas. Porque esse poder faz com o homem aquilo que nenhuma outra coisa consegue fazer. Aleluia. E é isso que deve ser o clamor dessa igreja. Por este poder. Versículo número 7 diz assim: E disse-lhes. Quem é que disse? Não, vou ler como está aqui. E respondeu-lhes. Quem é que respondeu? Jesus. Igual diz o pastor Thelmo Martins. Jesus, ele vai e vira para os discípulos e responde: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aleluias. Neste versículo nós podemos observar duas coisas. Quantas coisas? Não, foi muito fraco. Quantas coisas? A primeira delas é o seguinte: não devemos preocupar com o quando. Repita comigo: quando. Esquece o quando. Os discípulos estavam preocupados saber o quando. É agora, Jesus. Todos nós que estamos aqui, você que está aí do outro lado, tem uma promessa. E todo mundo sabe que o maior teste da promessa é o tempo. O tempo mostra a força da nossa fé. O tempo mostra a capacidade de nós permanecermos firmes. O tempo mostra em quem nós confiamos. Mas Jesus, ele declara firmemente que o que era mais importante de tudo não é saber quando vai acontecer, quanto tempo vai demorar, mas o que ele nos retrata que é mais importante, que é o tópico de número 2, é o seguinte: é que Deus tem o controle de tudo. Repita comigo: Deus tem o controle de tudo. O mais importante não é quando vai acontecer. O mais importante é nós sabermos que tudo está sendo controlado, tudo está sendo planejado, tudo está sendo arquitetado por aquele que tem todo o controle em suas mãos. Jesus lhe vira para os discípulos e fala: olha, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu. Ponto. Eu quero dizer uma coisa para você: as tuas promessas não foram estabelecidas por um ser qualquer. Elas não foram estabelecidas por um pregador, elas não foram estabelecidas por um obreiro, elas não foram estabelecidas por um pastor. A voz poderiam ser deles, mas elas foram estabelecidas por Deus. E Deus, ele tem e sempre terá o controle de todas as coisas. Salmo 121, versículo 4, olha: o protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Ele está atento, igreja. Ele está observando a sua igreja. E ele tem o controle da situação. E ele tem o controle da sua vida. Aleluias.
Os discípulos estavam preocupados com o porquê, com o quando, mas Jesus vira para ele e fala: Deus nunca perdeu o controle. Talvez, em algumas vezes da nossa vida, a gente perde o controle de algumas situações. Talvez há coisas que fogem da nossa mão, escapam, escorregou entre os nossos dedos, como se costuma dizer, fugiu, não conseguimos controlar. Mas como o apóstolo, como o evangelista Lucas disse, olha, relatando o que Jesus havia dito, ele disse: olha, que o Pai nunca perdeu o controle. Agora, para você que está tomando anotação, 2.1, Pai. O que é Pai? Jesus fala literalmente que o Pai, eita glória, o Pai, quem é o Pai? O Pai é a figura responsável do lar. É verdade? Tem vários homens aqui que são pais. Eles são a figura responsável. O filho olha para ele e vê: este é o responsável da casa. Todo mundo sabe que o pai tem a responsabilidade de cuidar, tem a responsabilidade de zelar, de manter a casa. E Jesus ele fala: olha, o Pai, aquele que é responsável por cuidar, zelar e manter você, aleluias, aquele que é responsável por cuidar, manter e zelar você, nunca perdeu o controle. E eu quero te convidar hoje aqui, sabe o quê? A descansar em Deus. Porque quando você estiver perto dele, por mais que seja difícil o processo, ele não nos abandona. Aleluia. Eu quero convidar a você, quero convidar a igreja, quero convidar a você aí do outro lado a descansar em Deus. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, descansa nele, que ele concederá o desejo do teu coração. Então, meu amado, confia, descansa, acredita no Senhor, porque o Pai está cuidando de tudo. O Pai está fazendo de tudo. Aleluias. Jesus ele vira: olha, eu vou, mas eu vou voltar. João 14. Mas até lá, até eu voltar, no processo, eu vou enviar alguém para cuidar de você, até que a promessa se cumpra. O que eu vejo nisso? No processo, Deus não nos abandona. Aleluia. No período que todo mundo pensa que está sozinho, que está tudo acabado, que não tem ninguém, o meu marido não me vê, a minha família não me vê, o meu pastor não me vê, aleluia, a minha igreja não me vê, ninguém me vê, aleluia. Mas eu quero dizer uma coisa: o teu Pai, aleluia, que zela, cuida e te mantém, ele nunca te perdeu da vista, ele sempre te teve debaixo dos teus olhos, debaixo dos olhos dele. E eu quero dizer uma coisa para você: ele cuida, ele zela de você. (2.2) Toma anotação. Ele vai vir algo muito importante, que nessa versão diz assim: olha,
que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Na minha versão diz que o Pai reservou pelo seu próprio poder. Repita comigo: seu próprio. Não, muito fraco. Mais uma vez: seu próprio poder. Eita glória. Jesus, ele aqui nos revela que o dono da promessa tem todos os recursos necessários. Aleluias! Jesus, ele revela que o dono da promessa, o dono daquele que prometeu aquilo que é para a sua vida, ele tem todos os recursos necessários. Meu amado, aquilo que o Pai reservou pelo seu próprio poder. E Jesus, ele vira para os discípulos e fala: olha, tudo que Jesus faz é através do seu poder. Eita glória. Eu viro para o seu irmão e falo assim: olha, tudo que Jesus faz é através do seu poder. Deus, ele não tem força. Deus, ele tem poder. Houve um tempo na minha vida que eu disse assim: olha, Deus, ele não tem poder. Deus, ele é o poder. Por isso que na Bíblia diz, Efésios capítulo número 6, versículo número 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eita glória. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos naquele que tem o poder em suas mãos. E só há um que tem o poder nas suas mãos, e esse é o meu Deus, o seu Deus. Esse é o Jeová Jireh, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aleluias. Uma pessoa que tem força, uma pessoa que tem força, ela tem uma fonte. Todo mundo tem fonte. E a fonte de uma pessoa forte é o seu próprio corpo. A fonte de uma pessoa forte é o seu próprio corpo. Ela precisa de se alimentar bem. Ela precisa de fazer exercícios físicos para manter a sua força, porque a sua força depende do seu corpo, do seu físico. Porém, se alguma pessoa que é forte, porém se essa pessoa forte, ela passa mal,
ela fica doente. A sua força acaba porque a sua fonte está fraca. Está entendendo o mistério? E uma pessoa que tem poder, ela pode até estar um pouquinho fraca. Ela pode estar até um pouquinho doente. Mas ela continua com poder. Sabe por quê? Porque quem tem poder nunca tem a fonte em si mesmo. Aleluias. Só aqueles que buscam mais em Deus é que vão entender isso. Porque aqueles que buscam fontes materiais não percebem as fontes espirituais. Aqueles que buscam as coisas que são do alto nunca irão entender aqueles que buscam as coisas que são da terra nunca irão entender as coisas que são do alto. E meu amado, e aqui eu entro no versículo de número 8. O versículo de número 8 é o versículo chave do livro de Atos. Repita comigo, o versículo de número 8 é o versículo chave do livro de Atos. Qual é o versículo 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeieis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se eu pudesse colocar um tema num versículo, desse versículo, eu colocaria o tema deste versículo o seguinte: a fonte de poder da igreja. Repita comigo, a fonte de poder da igreja. Eita glória. Escreva isso. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, por favor, quem estiver tomando anotações, escreva. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, Ele enviou o Espírito Santo à igreja. Por que será? Por que essa necessidade? Por que Jesus ele faz isso primeiro? Nós podemos observar que há um segredo muito forte nisso. Nós sabemos muito bem da urgência que é a expansão do reino de Deus. Jesus ele vira para os discípulos e faz a seguinte parábola: olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Devemos pedir ao dono da seara que envie ceifeiros. Jesus ele relata a urgência da expansão do reino de Deus. Só que, mesmo sendo tão urgente,
ele vai vir, olha, esperai em Jerusalém. Por que se é tão urgente, nós tínhamos que esperar? Por que se é tão urgente, a ordem de Jesus foi ficar em Jerusalém? Porque ele sabia que todo ser humano tem uma fonte. Aleluia. E que os discípulos e que a igreja não poderia ser enviada até ter um encontro com a sua fonte. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: a fonte de poder da igreja é o Espírito Santo de Deus. Meu amado, não é a fonte de poder da igreja, não é quantos membros tem a igreja, não é quanto dinheiro entra na igreja, não é o seu poder, a sua influência, aleluia, no meio social. A fonte de poder da igreja é o Espírito Santo de Deus. E quanto mais legalidade ele tem, mais poder essa igreja tem. E mesmo você mesmo, quanto mais legalidade você dá, mais acesso à fonte você terá. Jesus, ele vai vir, olha, para tudo. Vocês não podem ir ao mundo sem primeiro beber da água. Por isso que ele disse: olha, quem tiver sede, venha. Quem tiver sede, venha, que é de graça. Beba da fonte, aleluia, das águas vivas. Eu não sei se você está sedento hoje, eu não sei como está a sua fonte, mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, a fonte está aqui hoje. E quem estiver sedento, quem estiver clamando, irá sair daqui, aleluia, transbordando. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Escute isso e anote, se for possível. Uma coisa é ter o Espírito Santo presente. Outra coisa é ter o Espírito Santo presidente. Aqui o segredo. Às vezes o Espírito Santo está presente, mas não está presidindo a tua vida, não está controlando. Eu vejo que Jesus, ele vira e fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, daquele que vai te conduzir. Você vai receber algo dele. E o que é isso? Essa virtude, o que é a virtude? Virtude no hebraico significa dunamis. Repita comigo: dunamis. Não, foi muito fraco. Dunamis. O que significa dunamis? Significa poder real. Eita glória. Significa poder em ação. Repita comigo: dunamis, poder real, poder em ação. Isso aqui é muito forte. O que Jesus, ele promete aos discípulos é muito mais do que ser capacitado. O que Jesus promete aos discípulos é muito mais do que ousadia e força. O que Jesus promete aos discípulos, aleluias, é a operação do poder divino.
Eita glória! É o poder de Deus em ação na face da terra. Eu quero dizer uma coisa, olha, não é em nós, é através de nós. Não é em nós, mas é através de nós. Escute, quando alguém vem me parabenizar, às vezes, quando eu trago a mensagem, ou quando eu estou cantando, a primeira coisa que eu falo é glória a Deus. Porque eu sei que as capacidades e as condições não estão em mim. Eu sei que eu estou aqui, mas não sou eu. A voz que você ouve é a minha voz, mas quem fala não sou eu. Por quê? Porque não é por causa de mim, não é por causa do meu estudo, não é por causa das minhas horas de oração, não é por causa de mim, mas é através. Aleluias. Talvez você que está aqui hoje, você pregador, você cantor, fica procurando razões em ti, mas meu amado, não é por causa de ti, mas é sim através de ti. No Evangelho não há estrelas, mas não há ídolos, acima uma estrela, a estrela da manhã. É esse que existe aqui, aleluia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quero te convidar a ficar de pé. Escute uma coisa. Ele vai falar ali: recebereis, mas recebereis. Surgiu uma graça neste lugar. Amado, este poder não é comprado com dinheiro, igual muitos fazem por aí. Este poder é dado a todos que buscam. Repita comigo: este poder, mais forte, este poder é dado a todos aqueles que buscam. Não glória. Lucas 11, 19 e 13. Lucas 11, 9 ao 13. Diz assim: e digo-vos a vós, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-nos-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o meu Pai que está no céu vos dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Aqueles que nos pedirem.
hoje vontade de ser cheio deste poder? Tens tu vontade hoje de ser dominado por este poder? O dia é hoje e o momento é agora. Mas recebereis a virtude, recebereis a virtude do Espírito. Este é o momento, esta é a hora. Não resista a esse poder de Deus. Aleluia, agora é a hora de ser dominado por este poder. Agora é a hora de ser dominado. Aleluia, agora é a hora de ser transformado, capacitado por este poder. Aleluias. Aleluias. Mais do que batizar, mais do que te capacitar, este poder Ele quer te encher e operar através de ti. Aleluia, mais do que coisas ministeriais, Ele quer te usar, Ele quer se dominar hoje. Declare assim: enche esse ambiente. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, te damos. Aleluia. Eu quero convidar a você a fechar o corredor.